Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, o evangelho de hoje é extremamente curto. O evangelho de hoje traz 2 versículos apenas. Nesses 2 versículos, Jesus apresenta uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. E Jesus diz, muitos profetas, como Elias, como Eliseu, como Isaías, como Jeremias, como Abacuque, como Amós, como Miqueias, desejaram ver o Messias e não o viram. Desejaram ouvir a sabedoria que emanaria dos lábios do Messias, a sabedoria eterna e encarnada, e não o ouviram. Mas aqueles homens que estavam diante de Jesus eram bem-aventurados porque viam o Messias, porque ouviam o Messias que era esperado por milênios por Israel. O Messias que era esperado, o filho de Davi, que haveria de instaurar o reino de Deus, que pelos séculos dos séculos era esperado, era desejado, era ansiado, era implorado aos céus. Israel rezava, Israel impetrava aos céus a sua oração, pedindo que Deus enviasse o Messias, o Salvador, aquele que restauraria todas as coisas. Quantos justos como o rei Davi, quantos justos como Isaías, quantos justos como Jeremias, quantos justos como o profeta Joel desejaram, imploraram, ansiaram pelo Messias. E aqueles homens que estavam diante de Jesus tinham diante de si a realização da promessa. O Messias esperado, Jesus de Nazaré, o Verbo havia se feito carne. E Jesus declara essa bem-aventurança. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Bem-aventurados os ouvidos que ouvem o que vocês ouvem. Queridos, essa bem-aventurança pode ser aplicada à nossa vida. Como assim pode ser? Sim, nós podemos ter olhos espirituais para ver a Jesus. Nós podemos ter ouvidos espirituais para ouvir a Jesus. E esse é um tema de salvação para nós hoje. Quando a gente lê o Evangelho, a gente acaba de ler o Evangelho, nós proclamamos palavra de salvação. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que está no Evangelho, ali está uma semente de vida eterna, uma semente de salvação. Em cada sentença evangélica, de Mateus a João, do capítulo 1 de Mateus ao capítulo final de João, em cada sentença evangélica, Deus colocou uma semente de salvação. Por isso a gente diz palavra de salvação. Se eu viver isso, que o Evangelho está me falando isso, salvar-me-ei. Se eu viver isso que o Evangelho está me falando hoje, irei para o céu, para o alto da montanha. Aqui tem um atalho, aqui tem uma vereda que vai direto ao céu. E que vereda é essa? Ver a Jesus, ouvir a Jesus. E a grande desgraça da humanidade hoje é que os homens de hoje têm olhos fechados para Jesus. Têm ouvidos fechados para as palavras de sabedoria que emanam dos lábios de Jesus. O que significa ter olhos abertos para Jesus? O que significa ver a Jesus, ouvir a Jesus? Significa pautar a sua vida pelos mandamentos do Senhor.
Pautar a sua vida pela sabedoria que emana do Evangelho, as gotas de sabedoria que pingam das Sagradas Escrituras. Queridos, a Sagrada Escritura é um mapa para alcançarmos o céu. Os mandamentos de Deus são uma trilha, uma vereda, um caminho que leva para o céu. E quantos de nós não temos ouvidos para ouvir o Evangelho, mas damos ouvidos às coisas do mundo e empenhamos a nossa vida em conquistar riquezas, em buscar a saúde do corpo, em ter prosperidade financeira, em ter um diploma universitário, ou uma pós-graduação, ou um doutorado, ou seja o que for. A gente gasta a nossa vida buscando coisas que vão perecer, coisas que vão passar. É uma loucura, uma completa e verdadeira loucura, porque a nossa vida passa rapidamente, fugaz. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, minha vida é fugaz, brevíssimo segundo, instante que me foge. A nossa vida passa num piscar de olhos, somos nada nesse mundo, meu amado. Somos nada nesse mundo. Logo, logo seremos julgados, estaremos diante de Deus, a nossa vida passa. E a cada dia Jesus nos propõe o Evangelho, a cada dia Jesus nos mostra o caminho do céu, a cada dia Jesus nos dá uma vereda segura que leva para o céu, que são os mandamentos. Mas muitos de nós têm olhos fechados para Jesus, ouvidos fechados para Jesus. Bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Bem-aventurado, feliz, beato é aquele homem, aquela mulher que tem a sua vida pautada pelos valores de Jesus, pelos valores do Evangelho. Beato, bem-aventurado, feliz é aquele que deixa o Evangelho conduzir a sua vida. E aqui está o ponto nevrálgico desse vídeo de hoje, o ápice desse Evangelho de hoje. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. E deixa os valores do Evangelho e dos mandamentos de Jesus conduzir a sua vida. Todas as decisões que você for tomar, tudo aquilo que você for fazer, pensa, o que isso me vale para a eternidade? Isso tem sido agradável a Jesus? Isso tem me colocado no caminho do céu? E ouça a voz de Jesus que fala no seu coração, por meio da Sagrada Escritura, por meio dos mandamentos, por meio da doutrina da igreja. Preciso decidir algo na minha vida. Paute as suas decisões no Evangelho. Paute as suas decisões nos mandamentos do Senhor. Paute as suas decisões naquilo que é mais agradável a Jesus. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Queridos, hoje Jesus coloca diante de nós duas portas. Uma porta da vida e uma porta da morte. Se Jesus diz, bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, ou como meditamos até aqui, felizes aqueles que se deixam conduzir e guiar por Jesus, esses penetrarão na porta da vida. Se bem-aventurados são aqueles que veem e ouvem, a antítese é verdadeira. Se beatos, se felizes são aqueles que veem e ouvem a palavra do Senhor, se deixam conduzir pela palavra do Senhor, a contraposição é verdadeira. Malditos são aqueles que fecham os olhos, que tapam os ouvidos, que não veem, que não ouvem as palavras e a sabedoria de Jesus, que não se deixam guiar pela sabedoria de Jesus. Qual das duas portas você vai acessar? A porta da vida ou a porta da morte? Deuteronômio 30, o Senhor diz, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, cumprindo os mandamentos do Senhor, deixando Jesus ser o seu norte, deixando os mandamentos de Deus serem a direção da sua vida. Escolhe a porta da vida. Mas em contrapartida, se você não deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, mas se você quer fazer as coisas do seu jeito, se você tem assumido o senhorio da sua vida, se você tem vivido uma verdadeira idolatria de si mesmo. Idolatria significa colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quem tem sido o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida tem sido Jesus, nosso Deus e Senhor? Ou o Senhor da sua vida tem sido você mesmo? Ou você tem se colocado no lugar de Deus?
pela sua idolatria da sua própria vontade, pela sua egolatria, você tem caminhado pela porta da morte. Mas como assim, Fábio? Para mim isso não é pecado. Ah não, esse negócio de sexo antes do casamento, antigamente era proibido. Hoje, tempos modernos, não é mais pecado. Isso é coisa de antigamente, já superamos isso. Filhos? Para que ter filhos? Eu quero ter apenas um filho. E vou usar métodos anticoncepcionais artificiais para conter as gestações. Não, mas a igreja diz que só são permitidos os métodos naturais, como o método Billings. Não. Eu vou fazer laqueadura, eu vou tomar anticoncepcionais, eu vou fazer vasectomia, eu vou impedir da maneira que eu quero impedir. Porque eu sei o que é melhor para mim. Bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Malditos os olhos que não veem, os ouvidos que não ouvem. Quem tem sido o seu Senhor? Medita isso hoje. Medita. Qual das duas portas você tem entrado? Qual dos dois caminhos você tem trilhado? Você tem trilhado o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Medita isso. Deus te abençoe e te ilumine. Resplandeça sobre você a sua luz e te dê a graça da conversão. Que o Senhor hoje te visite, te pegue pela mão, e você aceite ser conduzido por Jesus no caminho dos seus mandamentos, no caminho da bem-aventurança. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada.